Graça e paz, povo lindo de Deus. Vamos tomar café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 20 de junho e o texto diz: As temporadas da vida. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, a palavra diz: Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E o autor nos diz: se a vida não mudasse, mas permanecesse igual a todo momento, viveríamos em uma zona de conforto extremamente nociva. Contudo, a vida não é assim. Passamos por diversas estações e há um tempo para cada coisa. Assim como a natureza passa por essas mudanças, onde temos a primavera, o verão, o outono e o inverno, na vida também passamos por trocas de estações e isso é natural. Não se assuste quando a temporada mudar, né? Mudanças podem ser algo difícil no começo, mas o fato é que sempre nos conduzem a novas experiências e aprendizados. Passe pelas diversas temporadas, aproveitando o que de melhor elas têm a oferecer. Na minha vida, algumas estações não foram nada fáceis, mas foram fundamentais para eu chegar aonde eu cheguei. O tempo das dificuldades pode estar sendo duro e intenso, mas saiba que ele não durará para sempre e a estação da sua vida, irá mudar. Deus tem propósitos para cada fase em que vivemos e em cada estação Ele espera algo de nós. Mudanças de comportamento, atitudes diferentes, posicionamentos, né? Tudo isso deve nos induzir ao amadurecimento para que estejamos prontos para viver a próxima temporada. Portanto, entenda que com elas Deus quer nos preparar para vivermos grandes coisas, né? Por qual estação você tem passado? Saiba que em todas elas, Deus está nos preparando e moldando para coisas ainda maiores. Não permita que essa temporada se vá sem você ter aprendido ou cumprido com o que o Pai havia estabelecido, né? Você passará por muitas estações, mas Deus estará em todas elas, né? Uma frase do autor diz assim: não queira pular estações, elas fazem parte do amadurecimento. O devocional é 172, a leitura bíblica é Atos 8 e a palavra-chave é estações. Amém? Então que nós possamos passar pelas estações da nossa vida com muita sabedoria, né? Se Deus nos fizer passar pela primavera, pelo verão, pelo outono ou pelo inverno, não importa qual estação da vida nós estejamos passando agora. O importante é que Deus está em todas elas, nos ajudando, nos tomando pela mão e nos fazendo andar nos seus caminhos. Basta a gente ouvir a voz de Deus e obedecer os seus mandamentos, que aí nós teremos uma vida abençoada por Ele. Amém? Eu vou ler aqui para nós. Vamos ler o que está em Eclesiastes, capítulo 3? Se você puder abrir a Bíblia comigo, abra comigo, Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 3, tá? A palavra diz assim, ó: tempo para todas as coisas, né? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e o tempo de perder, né? Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e o tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, nós temos que saber qual estação da vida nós estamos vivendo agora. Que aqui no final fala, ó, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que nós possamos ter sabedoria, só um minutinho. Que nós possamos ter sabedoria para ver qual o tempo que nós estamos vivendo hoje. Hoje, literalmente hoje, em vários lugares, em várias nações, o povo está vivendo tempos de guerra. Mas nós aqui, onde nós estamos, ainda estamos vivendo o tempo de paz.
Vamos aproveitar o nosso tempo, irmãos. Vamos aproveitar que nós ainda estamos tendo tempo de ter paz na nossa vida, termos liberdade, termos tempo como amar uns aos outros. Vamos amar a Deus acima de todas as coisas. Quem está longe de Deus, volte para Deus. Volte para servir ao Senhor e fazer a vontade do Senhor. Se você quer estar numa igreja, numa comunidade de uma igreja, servindo na igreja, amém. Vá lá, fique na igreja, congregue, ajude, faça a obra do Senhor. Mas se você foi chamado para o campo missionário, para pegar a palavra em outro estado, em outra cidade, em outro país, vá lá e faça isso. Se você foi chamado para pregar para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus amigos, na comunidade onde você mora, vá lá e pregue a palavra para essas pessoas. Se você foi chamado para pregar a palavra de Deus nas redes sociais, vá lá e faça a vontade e o querer do Senhor, porque Deus tem pressa, Jesus está às portas, as coisas de Apocalipse, as revelações de Apocalipse já estão acontecendo em várias nações e nós temos que estar acordados, nós temos que estar servindo a Deus para quando Jesus voltar, Ele nos achar fazendo a vontade e o querer dEle, para que quando Ele voltar, Ele possa nos levar embora, porque só vai ficar aqui aqueles que não querem servir a Deus, que vai ficar aqui na tribulação, nós sabemos disso. Então que nós possamos, como servos de Deus, como filhos de Deus, aqueles que se afastaram de Deus, voltaram para o mundo, volte correndo para Deus. Pergunte para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu fique dentro da igreja, ajudando na igreja? O Senhor quer que eu fique no campo missionário? O Senhor quer que eu pregue na internet? O Senhor quer que eu faça o quê? O Senhor quer que eu vou ajudar num asilo? O Senhor quer que eu vou ajudar no orfanato? O Senhor quer que eu vou ajudar nos hospitais? O que o Senhor quer que eu faça? É isso que você tem que fazer. Tem que voltar para o Senhor e fazer a vontade de Deus, porque ainda há tempo de amar e ainda tem tempo de paz. Nós ainda temos tempo de ter paz na nossa vida, antes que chegue o fim, antes do fim. Então, e aqui diz mais assim na palavra, olha, o homem não conhece o seu tempo, né? Que proveito tem o trabalhador daquilo que se fadiga? Vi que também o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo que Deus fez é formoso no seu tempo, né? No devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus que ele fez desde o princípio até o fim. Sei que nada é melhor para o homem do que regozijar-se e levar uma vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem do seu trabalho. E sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada ele pode acrescentar e nada ele pode tirar. E isso Deus fez para que os homens temam diante dele, né? O que é já foi, o que há de ser também já foi, e Deus fará renovar-se o que se passou. Então assim, tudo aquilo que você passou já é passado. Deus vai renovar. Então se você se afastou de Deus e você quer voltar, volte. Porque Deus vai renovar o que se passou, vai te dar uma vida nova, vai te dar sabedoria, vai te dar o fruto do Espírito Santo para você fazer o querer e a vontade dele. Volte para Deus, volte para Jesus, faça a vontade do Espírito Santo e cumpra o querer e a vontade de Deus, o propósito de Deus. Para que você tenha ainda tempo de quando Jesus voltar, Deus nos levar. Creia e confie, porque Deus tem infinitamente mais para manifestar na sua vida e na vida da sua família. Não fique derrotado, não fique abatido, não fique indolente, não fique anestesiado. Volte para Jesus, faça a vontade e o querer de Deus, para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa abençoar a sua família, abençoar as suas gerações, porque ainda dá tempo, ainda dá tempo. Deus está chamando e nós temos que obedecer ao nosso Deus maravilhoso. Vamos fazer a vontade do nosso Deus, a vontade de Jesus, que Ele veio nos ensinar, que nós devemos servir a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, amar a nós mesmos e amar o nosso próximo. Então nós temos que fazer a vontade e o querer de Deus, porque só assim nós obteremos a justiça do Senhor, obteremos a salvação do Senhor, e quando Ele vier nos buscar, nós estaremos prontos, porque estaremos fazendo a vontade de Deus. É isso que Ele quer para a nossa vida. Vamos cumprir a vontade de Deus, amém? Que Deus possa abençoar nossas vidas, abençoar nossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creia e confie em Deus.